aos colaboradores desta casa e todos que estão nos acompanhando via as redes sociais. Dando início à sessão ordinária de número 1711, de 16 de junho de 2026, convido a vereadora Lúcia Maria Lima Maia, para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 72 da Bíblia Sagrada. Fiquemos em pé para a leitura do Salmo. Boa noite a todos. Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Senhor presidente, nobres vereadores, população que está assistindo, uma boa noite. Senhor presidente, queria pedir um minuto de silêncio ao vereador de Eldorado, Gilberto da Barra, que Deus conforte todos os familiares. Solicito o vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Primeiramente, em nome do senhor presidente, quero cumprimentar os nobres colegas aqui presentes, também cumprimentar a população que nos acompanha pelo Facebook. Aguinaldo Jorge da Silva, Presente. Andro Rafael de Lara Moraes, Presente. Edmilson Ramos Cabata, Presente. Fabiana Ferreira de Oliveira Faria, Presente. Felipe Gonçalves da Silva presente, Lucas Rané de França Amaral, Presente. Lúcia Maria de Lima Maia, Presente. Valneia Alvarenga, Presente. Walter Rocha Lira. Presente. Verificando-se a existência de número de legal de presença, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente. Votação de ata. Coloco a ata número 1710, de 9/6/2026, em discussão. Coloco a ata número 1710 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Correspondência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 248/2025. Assunto: resposta ao requerimento número 055/2025. Senhor presidente, cumprimentamos cordialmente Silvio Mino presente para atender ao teor do requerimento número 055/2025, que solicita a cópia integral do processo número 410/2025. Em atenção à solicitação que versa sobre a contratação da empresa especializada para a prestação de serviços veterinários diversos em caninos e felinos, informamos que segue em anexo a cópia integral do referido processo administrativo que devida análise por Vossa Excelência. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e renovamos os votos de elevada estima e consideração atenciosamente Ito Donizete Costa Roberto, prefeito municipal. A cópia integral disponível na Secretaria. Ofício número 019/2026. Assunto: resposta ao requerimento número 070/2025. Senhor presidente, cumprimentamos cordialmente Silvio Mino presente em atender ao teor do requerimento número 70/2025, que solicita informações sobre o processo do transporte escolar do ano 2025. Em atenção à solicitação da Secretaria Municipal de Administração, encaminha em anexo, na qual são elucidadas referidas informações. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ítalo Donizete Costa Roberto, prefeito municipal. Cópia integral do disponível na Secretaria. Ofício número 102/2026. Assunto: resposta ao requerimento número 04/2026. Senhor presidente, cumprimentamos cordialmente Silvio Mino presente em atender ao teor do requerimento número 04/2026, que solicita informações sobre a regularização fundiária referente à área conhecida como Chácara do Garrafão, no bairro Jardim Aparecida. Em atenção à solicitação da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras, encaminha em anexo, na qual são elucidadas referidas informações. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e renovamos o voto de elevada estima e consideração atenciosamente Ito Donizete Costa Roberto, prefeito municipal. Senhor prefeito, em atenção ao requerimento número 04/2026, informamos que a Prefeitura Municipal já adotou as providências cabíveis para a obtenção de informações atualizadas acerca da regularização fundiária na área em questão. Foi encaminhado ofício à Fundação ITESP, Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, solicitando informações sobre o andamento dos procedimentos administrativos, ITESP número 707/2018 e de número 211 de 2021, as quais conforme consta no despacho da CETESB, número 231 de 2024. Estão relacionados ao processo de regularização nas áreas de residências existentes no local. No referido expediente, o município solicitou esclarecimento quanto à situação atual dos procedimentos e demais informações pertinentes à regularização fundiária da área. Até presente momento, aguarda-se manifestação oficial da Fundação ITESP. Tão logo as informações sejam encaminhadas pelo órgão, essa municipalidade dará ciência dos esclarecimentos recebidos e adotará providências que forem à sua competência. Renan Gustavo de Oliveira, secretário de Planejamento, Obras e Projetos. Ofício número 100/2026.
Assunto: resposta do requerimento número 05/2026. Senhor presidente, cumprimentamos cordialmente, sirva-me no presente em atender ao teor número do requerimento número 05/2026, que solicita informações sobre a previsão da farmácia 24 horas no pronto atendimento e implantação da farmácia na UBS bairro Vila São João. Em atenção à solicitação, a Secretaria Municipal de Saúde encaminha em anexo, na qual são elucidadas as entidades e referidas informações. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ítalo Donizete Costa Roberto, Prefeito Municipal. Comunicação interna número 266 de 2026. Secretaria Municipal de Saúde. Ao Gabinete Municipal, excelentíssimo senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência ao parecer da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 05/2026, referente à solicitação da abertura da farmácia 24 horas no ponto de atendimento e implantação da farmácia da UBS bairro Vila São João. Há estudos, planejamentos ou projetos em andamento para a instalação da farmácia 24 horas junto ao pronto-socorro municipal? Resposta: sim. O planejamento já foi realizado e a Secretaria encontra-se atualmente em fase de organização para a sua respectiva implantação. Existe uma previsão para a abertura de uma sala destinada ao funcionamento da referida farmácia no pronto-socorro? Resposta: no momento não há uma data definida. Os insumos e equipamentos necessários para a implantação já foram solicitados. Encontra-se em fase de entrega. Paralelamente, a equipe que fica responsável pelo setor está em processo de contratação. O estabelecimento de um prazo final dependente da conclusão dos treinamentos dos sistemas operacionais, bem como a acomodação dos materiais imobiliários no local destinado. Há projeto para a implantação da farmácia na UBS do bairro Vila São João, visando atender os pacientes da unidade? Resposta: sim. O planejamento foi concluído e o projeto está em fase de execução, incluindo o processo de contratação da equipe profissional. Contudo, o início das atividades está condicionado à liberação do espaço físico, que será destinado à instalação da farmácia. Em caso positivo, informar o prazo previsto para a implantação do funcionamento. Resposta: perdão, vou fazer de novo. Em caso positivo, informar o prazo previsto para a implantação do funcionamento. Resposta: a implantação ocorrerá no espaço onde atualmente funciona a unidade de fisioterapia. Assim que a fisioterapia for transferida para um novo espaço mais amplo, o local atual passará por adequações estruturais para o início imediato do atendimento farmacêutico. Caso não exista projeto em andamento, informar-se a possibilidade de análise e a viabilidade para a implantação do serviço. Resposta: conforme informações, o projeto já existe e está em fase de execução. A atual gestão identificou que os munícipes enfrentam dificuldades com a interrupção do atendimento após as 16 horas e aos finais de semana, além da necessidade de deslocamento até a farmácia central, para a retirada de medicamentos após as consultas na UBS da Vila São João. Diante disso, foram iniciados os estudos e ações necessárias para ampliar o horário de atendimento farmacêutico, garantindo assistência interrupta, qualidade e conforto a toda a população. Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Paulo de Oliveira Rocha, Secretário Municipal de Saúde. Indicação. Solicita a segunda secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 100. Boa noite a todos os presentes, boa noite também a todos que nos acompanham via internet. Indicação. Indicação número 111/2026. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de 7 Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a pavimentação da rua Antônio Furtado, antiga Rua 2, no bairro Vila Soares. Autoria, Walter Rocha Lira. Indicação número 112/2026. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de 7 Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a reforma da guarita localizada no bairro Mamparra, em frente à Escola Municipal. Autoria, Walter Rocha Lira.
Indicação número 113/2026. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a reforma da guarita localizada na estrada do bairro Cacubo, na SP 165, quilômetro 31, no trecho de Sete Barras, Juquiá. Autoria Walter Rocha Lira. Indicação número 114/2026. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a reforma da guarita localizada no bairro Santa Cruz, em frente ao setor de zoonoses. Autoria Walter Rocha Lira. Indicação 115/2026. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a instalação de redes de proteção nas quadras esportivas do bairro Santa Cruz, Tibiriçá e Mamparra. Autoria Walter Rocha Lira. Indicação número 116/2026. Indico à mesa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a instalação de uma lixeira tipo container na rua Espírito Santo, próximo ao número 120, no bairro Jardim Magá. Indicação número 117/2026. Indico à mesa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a manutenção da lâmpada localizada à rua Antônio Ferreira, em frente ao bar do TT. Autoria Valneia Alvarenga. Indicação número 118/2026. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize, junto ao setor competente, a manutenção da estrada no bairro Itaguá, na Estrada dos Dois Irmãos, nas proximidades da Igreja Congregação Cristã. Autoria Fabiana Ferreira de Oliveira Faria. A indicação será oficiada conforme indicado. Requerimento. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 08/2026. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que a manutenção e conservação das estradas rurais são essenciais para garantir o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola, o acesso aos servidores públicos e a segurança dos munícipes, considerando que o conhecimento da situação da frota de máquinas e caminhões do município, bem como do cronograma de manutenção das estradas, é indispensável para o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo e para assegurar a transparência na aplicação dos recursos públicos. Requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, que juntamente com a secretaria responsável, para que prestem as seguintes informações. Primeiro, quantas máquinas e caminhões há hoje no departamento? Quantas estão funcionando? Se precisa de manutenção, qual o tempo médio de uma manutenção? Há um cronograma de bairros para a manutenção de estradas? Se sim, qual a ordem do cronograma? Qual o tempo médio de uma manutenção de estradas? Justificativa. O presente requerimento busca esclarecer informações relacionadas à estrutura operacional do setor responsável pela manutenção das estradas, contribuindo para o acompanhamento e a fiscalização das ações desenvolvidas pelo município. Autoria André Rafael de Lara Moraes e Aguinaldo Jorge da Silva. Coloco o requerimento em discussão. Então, só para pedir o apoio dos senhores vereadores para aprovação desse requerimento, e eu vou usar a tribuna para falar um pouco sobre ele. Alguém queria falar algo sobre o requerimento? Com a palavra, o vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Senhor presidente, esse requerimento aí é para nós saber o que está acontecendo, porque não vamos criticar, vamos correr atrás do que
é o melhor para a nossa cidade, né? Mas está precário, né? Então, nós reclamamos lá, pedimos indicação sobre as estradas e até agora a máquina quebra, o caminhão não tem. Então, esse requerimento aqui é para nós saber o que está acontecendo de verdade e para nós ter uma explicação para nós passar pelo povo, né? Porque todo mundo está pedindo essa explicação para nós. Então, nós, como vereadores, temos que estar pedindo esse requerimento aqui para nós saber o que está acontecendo de verdade, né? Então, é aí que está esse requerimento. Meu obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco o requerimento em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. O requerimento aprovado será oficiado conforme requerido. Recebimento de moção. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da moção. Moção de apelo número 04/2026. Apresentamos à mesa diretora, ouvido o douto plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de apelo à Petrobras, Vibra Energia e ao governo federal, para que sejam prestados esclarecimentos sobre os sucessivos reajustes aplicados ao adjuvante OPA BR-AD, óleo mineral, produto essencial para o cultivo da banana e para o controle da cigatoga negra, doença que afeta severamente a bananicultura brasileira. O município de Sete Barras, inserido no Vale do Ribeira, possui sua economia fortemente ligada à agricultura, especialmente à produção de banana, atividade que gera emprego, renda e sustento para centenas de famílias. Diante disso, causa grande preocupação o aumento expressivo do preço do óleo mineral OPRA BR-AD, utilizado amplamente pelos produtores rurais no manejo da cultura. Segundo o relato de produtores da região, o produto que anteriormente era comercializado na faixa de R$ 5,20 por litro, atualmente já alcança aproximadamente R$ 10,80 por litro, havendo previsão de novos reajustes que poderão elevar seu valor para cerca de R$ 15 por litro, impactando diretamente os custos da produção. Sabendo-se que os recentes aumentos acompanham a tendência de alta dos insumos agrícolas, impulsionados pelas tensões geopolíticas internacionais e pela elevação dos custos do petróleo e da cadeia logística, contudo, os impactos para a bananicultura têm sido extremamente preocupantes. O adjuvante OPA BR-AD possui papel fundamental no combate à cigatoga negra, uma das doenças mais agressivas da cultura da banana. Além de atuar como carregador de fungicidas, o produto reduz a deriva de defensivos agrícolas, melhora a eficiência das aplicações e cria uma película protetora nas folhas, sem causar fitotoxicidades, sendo indispensável para a manutenção da produtividade e da qualidade das lavouras. Diante deste cenário, esta Casa de Leis manifesta grande preocupação com os impactos econômicos que os constantes reajustes podem causar à produção de banana, podendo inclusive comprometer a atividade de pequenos e médios produtores rurais. Assim, apelamos à Petrobras, Vibra Energia e ao governo federal para que prestem esclarecimentos oficiais sobre os motivos dos recentes aumentos do preço do adjuvante OPA BR-AD. Informem se há previsão de novos reajustes para os próximos meses, estudem medidas que possam minimizar os impactos aos produtores rurais, especialmente nas regiões produtoras de banana. Considerem a importância estratégica da bananicultura para a segurança alimentar, geração de empregos e desenvolvimento econômico regional. Avaliem a possibilidade de adoção das medidas compensatórias ou de incentivo ao setor, visando reduzir os impactos da alta dos insumos agrícolas sobre os produtores. Entendemos que o óleo mineral utilizado na bananicultura possui importância estratégica para a produção de alimentos no Brasil, sendo essencial para o controle da cigatoga negra e para a manutenção de competitividade do setor agrícola. Requer-se ainda que cópia da presente moção seja encaminhada à Petrobras, à Vibra Energia, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, às associações de produtores rurais e demais órgãos competentes.
Autoria: Lucas Ranieri de França Amaral, Andreu Rafael de Lara Moraes, Agnaldo Jorge da Silva, Felipe Gonçalves da Silva, Fabiana Ferreira de Oliveira Faria, Valneia Alvarenga e Walter Rocha Lira. Coloco a moção em discussão. Com a palavra o vereador Lucas. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste, uma ótima noite a todos. Senhor presidente, sabendo que a Petrobras ela é a produtora do óleo mineral e também sabendo que o óleo mineral ela é muito utilizada pelos nossos bananicultores e a bananicultura ela é uma locomotiva para a nossa economia, para a economia local, a economia regional, e também sabendo do aumento de preço que obteve o óleo mineral de 5, hoje comercializado, segundo alguns produtores, a R$10 e até mesmo chegando a R$13, com a possibilidade ainda de aumentar, de ter alguns reajustes e chegar a R$15. Eu apresentei essa moção de apelo em conjunto com os nobres vereadores para que tanto a Petrobras quanto o governo federal venha dar algum esclarecimento referente a esses aumentos abusivos que estão ocorrendo neste insumo, sabendo também que todos os outros componentes, os derivados do petróleo, tiveram aumento após a guerra do Irã, mas o óleo mineral teve um aumento muito mais abusivo. Isso aí está prejudicando diretamente os nossos produtores, está prejudicando a geração de emprego local e regional. Isso, obviamente, afeta toda a economia do Vale do Ribeira, já que a produção da banana é a grande fonte de riqueza da nossa região. Então, quero contar com os demais vereadores para que possamos aprovar esta moção de apelo, que possamos pressionar de certa forma ao governo federal, a Petrobras, que é uma estatal, a dar algum esclarecimento e também arranjar alguma solução para que amenize os impactos no preço do óleo mineral e assim também dê uma amenizada no custo da produção da banana também. Então, conto com os demais vereadores para a aprovação dessa moção de apelo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Lúcia. Então, meu nome não consta aqui, acho que provavelmente porque eu faltei na última sessão. Gostaria que incluísse, tá? Senhor presidente, Pois não. sede à parte, super bem-vindo, conto também com a assinatura dos senhores nesta moção, né? Após uma vez nós aprovando essa moção, gostaria também de contar com essa assinatura dos senhores também. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Aguinaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, meu voto é favorável. Já trabalho nessa função já há 18 anos, então nunca vi chegar esse preço do óleo mineral. Estava, acho que uns 3 meses atrás, estava R$ 4,80. Daqui a pouco foi para 6, daqui a pouco foi para 7, 8. Hoje está R$ 15 o litro. Então é um absurdo isso aí. Aonde que nós vamos parar? Então, essa moção de apelo aí, nós temos que correr atrás, ver o que nós podemos fazer. Eu acredito que só nós não vamos ter tanta força, mas vamos ver o que nós podemos. Porque estão alegando também que vai faltar o mês que vem. Que não vai ter o óleo mineral. Aí como que vai ficar nosso bananeiro, nossas bananas, como que vai ficar isso aí? Então eu sei porque eu trabalho nisso, né? Então estou falando com prioridade isso aí. Porque está precário. Pagar R$ 15 num litro de óleo para ser jogado é muito caro. Coisa que estava R$ 4, R$ 3, R$ 4,80, se não me engano, há 3 meses atrás, aí foi para 5, que nem está aqui. Aí do nada foi para 7, daqui a pouco 8, 9, 10, R$ 15 agora. Amanhã já está R$ 15 o preço, então está um absurdo isso aí. E para comprar lá na Petrobras, está em torno de R$ 14,80. Então os caras que estão para revender já não estão conseguindo.
Então, a falta que está tendo, né? Então, meu voto é favorável e conta comigo no que for preciso aí, que eu sei o que os bananeiros estão passando aí. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco a moção em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. A moção aprovada será oficiada conforme requerida. Tribuna Livre. Conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo o uso da palavra à tribuna os vereadores que queiram fazer o uso pelo prazo de 15 minutos com o tema livre. Com a palavra, o vereador Edmilson. Boa noite a todos que nos ouvem via internet. Boa noite aos amigos da casa, né? Eu quero aqui só fazer um breve prestação de contas do meu requerimento à população, tá bom? A população precisa saber, né? Eu tenho meus 3 requerimentos que eu fiz sobre as festas, né? E vamos começar pela Expo Banana 2025, tá bom? Quero dizer também que qualquer um da população que quiser ter acesso, é só me ligar que a gente passa para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Gastos com o evento, Expo Banana 2025, hotel para artistas, 8.830, Regis Hotel. FV Transportes da cidade de Juquiá, R$ 8.010, van para transportar os artistas. Freedom, R$ 69.416,85. Banheiro, tenda e controle de acesso. Shows, Patrick Pagiel, 7.000. Vavá e Márcio, 20.000. Frank Aguiar, 75.000. Marília Cecília e Rodolfo, 130.000. Marcos e Belucci, 260.000. Total, 492.000. Tá? Vamos lá agora para o Som da Ilha. Painel de show, R$ 268.368. Sistema de sonorização e iluminação, R$ 214.818,84. As grades, R$ 63.905. Sistema de sonorização de pequeno porte, 13.000. Sonorização de grande porte, R$ 160.476. Total, que foi para o Som da Ilha, R$ 720.569,58. Tá bom? Deixo aqui, né? Desde o começo eu estou falando, né? Estamos cobrando, estamos aí com os problemas nas estradas, escola, guarita, né? Que mais aí que, né? A limpeza, precisamos de container aí na cidade, aí precisamos dar uma geral. A gente não cobra porque a gente é chato, a gente vê que dinheiro tem, dinheiro tem. Isso foi só da Expo Banana, Expo 2025, né? Aí a gente tem agora o Carnaval, tem mais aí o outro evento que teve, e a gente vai estar passando para a população, porque a gente cobra, não é porque a gente é chato, é porque a gente vê, né, que não está rendendo os trabalhos. Tem ponte caída aí, que está caída aí, né, tem caminhão há 90 dias que por causa de uma peça está quebrado, é máquina quebrada, né, e dinheiro tem, né, vocês podem ver aí, podem me ligarem, manda no meu PV aí, eu vou estar passando para vocês, a gente está cobrando, a gente não está correndo, né, de nada, dou minha cara a tapa aí, estou em todos os bairros aí, vou para lá, vou para cá, tenho livre-arbítrio para entrar, sou bem tratado em qualquer lugar, né, estou aqui cobrando, e peço aos meus amigos também que vamos todo mundo junto cobrar, para a situação não ficar pior, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Continua a tribuna livre. Mais alguém? Com a palavra a vereadora Lúcia.
Boa noite a todos, novamente. Então, primeiro eu quero agradecer, porque a gente pede, solicita, fiscaliza, reclama, mas também sabe agradecer. Então, eu quero agradecer ao prefeito, né, ao pastor Charles, ali, que está como secretário do Social, né, e equipe, por ter atendido a nossa demanda ali da porta, né, do CCI. Hoje eu estive lá, fui buscar meus pais e estava lá a porta nova, né? Acesso bonitinho, beleza, como tem que ser, né? Os nossos idosos aí com segurança. Então, muito obrigado. Obrigado aos colegas também pela ajuda que eu sei que também nos deram, né? O apoio, os colegas vereadores. Também quero agradecer pelo Wi-Fi na praça. Acho que os colegas lembram que foi, eu não sei se foi uma indicação, se foi um projeto de lei, eu sei que eu fiz, a minha memória já não anda tão boa, né? A idade está pesando. Mas eu fiz aqui, acho que no meio do ano passado, começo do ano passado, uma solicitação de Wi-Fi no pronto atendimento, né? Imediatamente o secretário de Saúde, Paulo, atendeu lá, temos Wi-Fi no pronto atendimento, né, para os nossos pacientes. Pedi para a praça, para a rodoviária, né, os pontos públicos. E aí fiquei muito feliz, demorou um pouquinho, né, sair esse da praça, mas saiu. Agora é aguardar os demais, né, que a gente sempre quer mais, né? A gente nunca está contente, a gente sempre quer o melhor. Então, vai aí os meus agradecimentos à prefeitura e equipe. Agora vem mais cobrança, né? Infelizmente ou felizmente, é o nosso papel. O papel do vereador é fiscalizar, cobrar, agradecer, enfim, continuar aí na luta, né? Hoje estive conversando com alguns funcionários da saúde. Fui lá fazer uma consulta, né, de rotina, levei meus pais também para consulta de rotina, e aí eles chegaram, assim, alguns, né, muito receosos, ali no pezinho de ouvido, né, com medo, porque eles são contratados, e aí tem um certo medo de reclamar, né. E aí eles me pediram para estar vendo a questão Teve a troca de empresa, né, da Boituva, e agora entrou outra, né. Eles foram recontratados, mas não teve o acerto de contas. Tem que ter, né, um acerto de contas. Teve gente que disse que recebeu meio salário. Não verifiquei para ver se isso realmente é verdade, mas foi o que me falaram. Então, assim, novamente, venho pedir aí aos responsáveis. Esses funcionários falaram que perguntaram ao secretário de saúde se tinha uma previsão para esse acerto, e esses funcionários me falaram que o secretário lhes falou que não há previsão para esse acerto. Converso com a empresa fala que a prefeitura não repassou. Fala que a prefeitura fala que pagou, e que, enfim, fica um ping-pong, e eles estão sem receber e acuados com medo de reclamar. Tá? Então, nós, enquanto vereadores, eu acho que a gente tem que estar vendo essa questão também. É direito deles. É isso. Me ocorreu aqui essa questão da estrada, né? E a gente estava aqui conversando um pouquinho antes da sessão, né, sobre a questão das estradas, né? E aí, essa prestação de contas aqui que o vereador Veco trouxe, né? 720 mil para o som da ilha, em um evento. Só um evento. Será que não está faltando colocar um pouco nas estradas? Será que o secretário lá dos transportes, né, o senhor Ed Carlos, não está precisando de condições de trabalho também? E parece que está um pouco desproporcional aí. Se só um evento, só o som da ilha, teve 720 mil, dá para fazer bastante coisa em relação a estradas. Por hoje é só, muito obrigada. Continua a tribuna livre. Mais alguém? Com a palavra a vereadora Valnéia.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais uma semana de trabalhos. Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários da casa e à população que está assistindo pela internet. Quero agradecer à Prefeitura, junto à Secretaria, pelos cursos, né, de capacitação que está tendo. Está aqui do lado, senhor presidente, a carreta, né, do Senai. Esses cursos estavam sendo ministrados ali na cozinha ali da assistência social e agora está ali na carreta, né? Quero frisar à população, assim, que quando fizer o cadastro, sendo ele online ou presencial, para fazer os cursos, que esses, assim, tenham certeza que vá, né? Porque o que aconteceu essa semana? Se tem 16 vagas, teve pessoas que deram certeza e ficou muita gente que não pôde fazer inscrição. E aí, quando chegou na segunda-feira, tipo, se for por uma doença, Deus o livre e guarde alguém que se inscreveu ficar doente ou por um motivo de força maior, até a gente entende, né? Mas aí os funcionários começaram a ligar para esses alunos, pedindo uma explicação, né? Por que você não chegou ainda? Porque é um curso assim, caro, um curso que não tem em qualquer lugar. Se for para você pagar um professor de culinária, é caro, né? E não temos aqui. E aí muitos não foram, né? Desistiram, daí foram ligando para as pessoas, você vai vir, porque tem gente na fila de espera, teve gente que chegou lá, já não tinha mais vaga, e esses que faltaram, tiraram a vaga de outro e não foram, né? É igual eu falei, se for por um problema assim mais sério, até entendemos, mas ligando assim para algumas pessoas, algumas relataram que não ia porque estava com frio ou pela chuva. Infelizmente, isso que acontece, né? Então, assim, a gente tem que ver bem na hora de se inscrever, porque é de graça, e aí não tem vaga para todo mundo, né? Então, as pessoas que estão se inscrevendo, ter a consciência que tem muita gente que fica de fora, né? E vai ter, mês que vem, senhores vereadores, que puderem divulgar, né, o curso, agora em julho, o curso de panetone e bolachas natalinas, biscoitos natalinos. Então, agora, em julho, quem fizer o curso vai ter tempo de treinar, né, para vender no Natal. E esses cursos estão ajudando muito em capacitar o cidadão, porque, às vezes, um curso de padeiro, um curso de panetone. Às vezes, no final do ano, as padarias, espero eu que seja, né, não vencem em fazer, né, os doces e tal, e aí essas pessoas que trabalham informalmente que conseguem suprir, né, a necessidade do momento, assim, da época panetone, Natal, entre outros. Hoje, assim, eu vim falar sobre um assunto assim muito sério e muito específico e pedir a ajuda de todos, deixar as bases políticas à parte e pedir uma ajuda, né, para todos, a população, vereador Veco, vereador Lucas, Walter, Aguinaldo, Lúcia, presidente, primeiro secretário Felipe e primeira secretária Fabiana. Porque nós sabemos que está vindo o El Niño, né? E esse El Niño, a magnitude dele é muito grande, nunca vista. Há mais de 150 anos que não teve. A última vez que teve, há 150 anos atrás, foi o que devastou o mundo todo. Então, eu peço a vocês que me ajudem, porque eu estou correndo num projeto, não para depois que acontecer, mas para prevenção, porque ainda nós temos um tempo para correr aqui. Vocês lembram quando aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela grande enchente? Muitas pessoas lá da época, assim, correram atrás, porque a meteorologia hoje não falha. Hoje ela é muito, assim, graças a Deus, assim, os estudiosos assim, têm muita tecnologia, né, que dá para prever. E naquela época, no Rio Grande do Sul, muitas pessoas foram atrás e pediram, né, para ver, estudar como estavam as comportas, estudar como estavam as valas, e não foram atendidos.
E depois o que aconteceu? Depois que aconteceu esse desastre natural, vamos dizer assim, todo mundo correu, né, para ajudar. Só que ajuda humanitária veio de fora. Nós aqui do estado de São Paulo mandamos, porque eu mandei um pouquinho, mas pude mandar, então de pouquinho em pouquinho. Só que agora, senhores, população, presidente, fica gravada essa fala, né? Então, eu peço assim para vocês, Lucas, você que tem assim bastante contato, também Felipe, todos aqui têm seus contatos que eu não tenho, né? Eu peço que vocês se unam com a população, com todos nós, com todos os poderes, o poder, nós, o legislativo, o executivo, e nos unir junto ao Vale do Ribeira, com todas as classes, para fazer uma coisa de prevenção. Nós temos aquela vala é estadual, que vem ali do Tupamirim, que vai até o João Neto, que é para água escoar, né? Enquanto vem a enchente, né? Por ser estadual, nós também temos que correr atrás para começar a limpar, porque quando a água vir, ela vai limpar e não vai ficar presa a água para dar enchente. Foi falado aqui muito sobre o óleo, né? Que está esse preço absurdo. Só que nós, assim, temos que ver também por que está esse preço absurdo. É tudo o que está acontecendo na natureza. Não é só aquela parte sobre as guerras, é tudo, é a natureza que está pedindo socorro. E há 150 anos atrás, não era esse calor que é hoje. Os meteorologistas estão estimando 3,5 graus que vai aquecer o mar, mas agora já estamos falando 7 graus. Vai ser um calor imenso no norte, e aqui onde nós moramos, muita chuva. Em junho não é de se chover muito, está chovendo. Em julho agora vai vir muita chuva. A pior parte vai ser em setembro até janeiro. Então, eu peço para vocês, meus irmãos aqui de Sete Barras, que nós possamos nos unir. E é assim, em 97 foi a pior enchente, né, que nós tivemos aqui. E naquela época, só Deus sabe o que nós passamos. E as cidades mais atingidas foram Sete Barras, Registro, Eldorado e Iguape. Então, hoje eu estive conversando com o vereador Jefferson Magário, ali de Registro, e eu pedi a ele uma sugestão e pedi também a ele que possamos nos unir, todos nós das nossas cidades, os vereadores, para que possamos fazer algo em torno do Vale do Ribeira. Porque se a gente fizesse pedir, vamos supor, pedir só para Sete Barras, não é a mesma coisa da gente se unir. Aí vocês vão falar, mas pedir o quê? Pedir recurso de prevenção. Por quê? Temos barcos aqui na Prefeitura Municipal? Temos maquinário suficiente para limpar valas? Temos maquinário suficiente para arar a terra para plantar? Porque vai faltar comida. Está caro o óleo mineral, está caro o óleo vegetal. A cenoura, eu nunca vi isso, mas 1 quilo de cenoura, vereador Veco, 1 quilo de cenoura, R$17. E não é aqui em Sete Barras, é em Registro. 1 quilo de batata, R$14,99. A gente pagava R$3,99, 4 e pouco. O dia que estava mais caro era R$5 para comprar a batata. Então, o clima vai acabar a comida. Então, o que eu sugeri para ele, né? Que nós possamos nos unir todos e nos prevenir, buscando um recurso para todo o vale, para comprarmos essas coisas para a prevenção. Porque depois que acontece, vocês não vão achar que a gente vai pedir ajuda humanitária para outros estados, outros países, não vai ter, porque esse El Niño não vai atingir só aqui o Vale do Ribeira, o estado de São Paulo, vai atingir o mundo todo. Quando aconteceu no Rio Grande do Sul, as outras cidades puderam ajudar. E agora? Que está prestes a acontecer no mundo todo. Então, a gente fala essas coisas, tem gente que dá risada, fala que a gente está pessimista, você está de pensamento
pessimista, mas não é. A gente tem que pensar lá na frente, né? Porque se hoje está ruim a estrada, não adianta só você arrumar a estrada e lá na frente, em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, quando for colher a banana, não ter banana porque tem enchente. A gente quer a estrada assim arrumada, mas a gente quer recursos para apoiar o agricultor. O agricultor pequeno, o agricultor grande. O que a gente pode fazer? Dar, assim, ideias, tipo, uma plantação de mandioca. Quanto tempo leva? 1 ano. 1 ano, mais ou menos. Não sei se outras raças, não sei se é assim que fala, outra qualidade leva 1 ano também. A gente pode começar a plantar outras coisas, né, com a ajuda do poder público. Então, a gente tem que aproveitar esse ensejo, que todo mundo está sabendo que vai vir, que não é brincadeira, e nós já estamos sentindo aí no preço do óleo, e buscar recursos, né? E aí eu estava pesquisando assim com pessoas técnicas, né? Tem o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e poderíamos ir atrás desse ministério, né, que ele atua na prevenção de desastres naturais e na assistência de municípios, não só quando acontece, mas o antes também, né, porque a previsão está clara, né, que vai acontecer. E não quero assim que vocês pensem que eu estou de pessimismo, mas eu quero que vocês pensem que a gente tem que fazer algo para prevenir, porque não vai ter na prateleira o que comer. Então, aqui, pelo menos nós aqui do Vale, nos unirmos com outras cidades, as que são mais atingidas, né, para comprar água, comprar alimentos, comprar remédios. Não vai ter, um antibiótico, qualquer outro tipo de medicamento vai começar a faltar, né? Então, eu peço assim que a gente possa se reunir. E aí eu falei com esse vereador lá de registro, ele está disposto a marcar com a secretária de Agricultura do Estado para nos atender. E aí vai atender todos os outros vereadores de outras cidades para ver o que a gente pode fazer na questão de prevenção. Agora é prevenção, porque quando chegar lá em janeiro, vai ser mais difícil, né? Ainda nós temos um tempinho ainda aí para correr. Então, essa é a minha fala de hoje. E aí, senhor presidente, se o senhor puder me ajudar, né, nessa questão, né? E eu agradeço ao senhor presidente de ter cedido o carro para mim lá hoje, agradeço o funcionário que me levou, agradeço essa casa, que toda vez que eu peço, vocês têm me ajudado. Se precisar ir lá para Brasília de novo, a gente pega e vai, porque a gente não tem outro. Com o dinheiro que vem para o município, não vai dar para fazer nada em matéria de prevenção, né? Para limpar essas valas, para até mesmo plantar outras coisas, além de que já plantamos banana e pupunha, para ajudar o nosso município mesmo. Agradeço por essa oportunidade e espero que vocês comecem a estudar esse tema comigo, e quando formos para lá para falar com essa secretária, né, a gente poder falar ali com o pessoal da Casa da Agricultura, os engenheiros que entendem, né, a parte técnica, e eu agradeço e peço que vocês me ajudem. Boa noite a todos. Continua a tribuna livre. Mais alguém? Com a palavra o vereador Felipe. Só aumentando um pouquinho aqui, não posso falar um pouquinho. Mais uma vez, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos nobres colegas, né? Queria aqui falar um pouquinho a toda a população referente à Secretaria de Transporte. Não vou falar o mérito do requerimento aqui, que foi feito aqui pelos nobres colegas, a vereador Aguinaldo e o Andro. Eu acredito que o Andro depois vai falar um pouco disso aqui. Mas eu queria falar um pouquinho referente como que está a situação ali, né? E eu queria falar diretamente para a população que me acompanha, que me cobra todos os dias, quase, referente às estradas, né? E eu, por ser morador da zona rural também, sei da situação, sinto na pele, né?
Eu acho que o vereador que mais sente na pele aqui na questão de estrada, que todo dia está rodando com o seu próprio carro, sou eu, né? E a gente sabe da dificuldade que vem enfrentando a questão climática, chuva, que está assolando o nosso município. Também sabemos das dificuldades que tem encontrado a Secretaria. Mas eu queria falar aqui para a população que a minha parte eu venho fazendo. A gente vem pedindo, vem fazendo indicação, requerimento não tenho feito, mas eu vou começar a fazer, referente a informações que a gente precisa. E a gente tem que ter informações e depois o que fazer com essas informações. Um ano se passou, nós estamos em 1 ano e meio de mandato. Eu acho que já deu para se organizar, acho que já deu para se encontrarem, já deu para poder a secretaria delegar as suas funções para os seus respectivos servidores ali, as suas prioridades, os seus cronogramas. Eu acredito que tenha cronograma de estrada, de manutenção e tal, prevenção, porque chove, né? O que vai ser feito nas estradas no período de chuva. O que eu venho falar aqui para vocês é um pouco da indignação da população referente às estradas, das dificuldades que os moradores têm encontrado, né? E tem procurado este vereador, relatando as dificuldades, e eu tenho que até medir as palavras aqui, dizer para a população que a gente está cobrando. E eu queria pedir, o que eu percebo, deixar bem claro aqui para a população e para os vereadores, eu acredito que os vereadores aqui, os demais colegas já perceberam isso, né, que não há diálogo. Eu percebi que não há diálogo entre o secretário de transportes com a prefeitura. Porque quando a gente vai lá na secretaria e ele nos passa que tem maquinário, está quebrado, que foi feito o pedido, que o pedido já está na prefeitura, que está em fase de compra, aquela coisa outra, beleza. Aí passa 10 dias, a máquina não é resolvida, aí você volta de novo lá, aí o secretário fala, não, já foi resolvido, já foi pedido, já foi papá. Aí você sobe na prefeitura, setor de compras, não, aqui não chegou nada, aqui não veio nada, mas espera lá, mas o secretário falou que daqui 10 dias tinha mandado, não veio nada até agora. E aí a gente fica que nem uma marionete, vai para lá, vem para cá, né? E a máquina não resolve. E a situação das estradas está cada vez mais difícil, né? Eu percebo, nobres colegas, que a secretaria, na questão de autonomia, eu tenho perguntado se há autonomia para o secretário delegar, e que eles me passam, a prefeitura me passa que há autonomia, há todo o suporte. Então, nós estamos com um problema, né? E algo tem que ser feito, porque o tempo está passando, nós estamos já caminhando para 2 anos de mandato, e as estradas, nós não vimos nada de relevante, de melhorias concretas para a estrada. O que nós vimos é um paliativo, é um patrulhamento, é uma jogada de material. Quando tem fresa asfáltica, joga nos pontos mais críticos, mas está tudo bem. E o além a mais, né? Sabemos que nosso município tem 550 quilômetros de estrada rural, tem maquinário, tá para chegar uma retro aí. A minha parte, quero desejar para a população, que eu tenho feito, correndo atrás de equipamentos. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, que as coisas não estão andando, né? E não está andando, e é só desculpa, é só choradeira, não queria usar essa palavra aqui, é só mentira. E aí a gente acaba mentindo para a população, porque a gente confia, aí não é atendido, e aí? Quem que passa por mentiroso? Queria dizer para vocês, que acho que vocês, todos nós aqui, em
2024, que teve eleição, todos nós fomos na zona rural. Fizemos campanha na zona rural. Fizemos comício na zona rural. Todos nós, eu vou falar de mim agora, eu percorri mais zona rural do que na cidade. Eu fui em casa, me comprometendo em lutar por melhoria para a zona rural, estrada especialmente. E agora? Nós estamos em período de eleição. Como é que nós vamos... Está chegando o período de eleição. Provavelmente acho que a gente vai ter que comprar um óleo de peroba, passar na cara para ir pedir voto para os nossos deputados. E aí, como é que nós vamos chegar para os nossos deputados? Pedir voto. Se as estradas estão... Se a pauta lá não é nem deputada, a questão é a estrada. Daqui 2 anos é nossa eleição. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que vai tentar a reeleição. E quem vai precisar de voto? É nós ou é o secretário? Alguém poderia responder para mim? O secretário não vai precisar de voto. O secretário vai precisar que o prefeito se reeleja para ele continuar. Agora, e nós, que está na ponta? Que desculpa que nós vamos dar para os nossos eleitores? Ah, desculpa, não deu. 4 anos se passou. Reelege a gente para a gente continuar mais 4 anos, tentar. É mentir para o povo. E eu não sou de mentir para os meus eleitores. Então eu queria pedir, quando uma peça não funciona, tem que ser substituída. Eu estou falando de trabalho. Não tenho nada contra. Estou falando de trabalho. Eu estou falando de entrega, resultado. Não adianta trazer maquinários, caminhão novo, patrol nova, vereador Valtinho, rolo compactador. Pode trazer o que for aí. Se a secretaria não tiver gestão, é lixo. Não adianta a prefeitura comprar 20, 30, 40 caminhões de pedrisco. Se a secretaria não tiver gestão, é pedrisco jogado, é mal jogado. É isso que eu estou querendo dizer. E nesse tempo todo, a população vai esperando. E está chegando um ponto que já não tem mais o que argumentar. Eu já não tenho mais o que argumentar para os meus eleitores que moram na zona rural. A gente conversa com o motorista da van, da Steel, é unânime. Todos reclamam da estrada. A estrada está ruim, Felipe. O que se pode fazer? Não tem nem o que falar. Está difícil. Então eu queria pedir ao prefeito, eu sei que ele vai chegar lá nele, que reveja a situação. Eu até conversei com ele semana passada e falei que eu ia começar a cobrar, porque eu estou precisando cobrar. Eu preciso dar um retorno para os meus eleitores. Eu preciso. Para aqueles que votou em mim, para eu estar aqui, eu tenho que dar uma devolutiva. E eu vou começar a cobrar, assim como eu fazia na gestão passada. Vou começar a cobrar. E na hora que começar a cobrar, não vai prestar. Vocês me conhecem. Então, eu queria pedir para o prefeito, que não está tendo diálogo. Não tem diálogo entre secretaria e prefeitura. Prefeitura fala uma coisa, a secretaria fala outra. E aí o vereador fica que nem barata tonta, vai para lá, vai para cá, e aí o povo cobrando, você quer dar uma resposta, porque você não pode dar uma resposta sem saber a verdade, aí... Não, mas aí tem que ser feito algo. O que foi feito de 1 ano e meio até agora, se a gente pegar e fazer um balanço, foi nada. Nada. Para 1 ano e meio de mandato. 1 ano eu dou um desconto, 6 meses de secretaria, eu dou um desconto, porque se você pegou a secretaria, bagunçada, tal, você não sabe como que está, tal, mas já deu tempo, você fazer um contato com o fornecedor, ter um suporte, botar a secretaria para rodar, parar com esse negócio de paliativo não resolve, é tampar sol com a peneira. A sorte nossa, vereador Valtinho, que nós temos essa terceirizada aí, que está aí. Se não, nós estávamos no osso, vereadora Fabiana.
que chega para Vossa Excelência demanda de estrada. Então, Seja a parte. cedo um pouquinho. Eu acredito, vereador Felipe, nós somos em 9. Se tiver um vereador que não tenha escutado uma reclamação na rua da população da área rural, por favor, se manifeste. Igual você disse, nós estamos aí há 1 ano e 6 meses já em gestão, né? E realmente nós que estamos todos os dias nas ruas, você é morador da área rural, eu estou na área rural também, nós temos conhecidos que moram na área rural, e realmente o problema é sério. E o trabalho vem de lá, né? Eles precisam, inclusive, para trabalhar. O pão de cada dia deles vem de lá, vem da terra. E está bem complicado mesmo, a situação está bem difícil. A gente escuta muito, mas não é pouco não, viu, vereador? Hoje mesmo, eu abri uma outra indicação, já tinha aberto outras vezes, um morador lá do Dois Irmãozinhos, já aguardando há 8 meses. Se eu mostrar o áudio que ele mandou mais 5 vezes, não vai ficar bonito. E ele está errado? A população está errada? Não está. Então, assim, nós, quanto vereador, a nossa prerrogativa é essa. E, quanto gestão, o nosso compromisso é com o povo. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo e buscar um plano de ação e fazer realmente essa diferença. Porque a campanha, na realidade, para nós, começa daqui 2 anos. Mas nós temos uma campanha bater na porta. E nós precisamos mostrar trabalho também. Então, a gente precisa realmente encontrar uma resposta, o executivo precisa encontrar uma saída, nós temos que nos unir realmente com um compromisso de fazer diferença para a nossa população, porque o nosso compromisso foi esse. Né? Então, a população nos desculpe, nos perdoe por toda essa demora e esse transtorno, porque eu não vejo que eles estão errados, de forma alguma. Está no dever dele, na obrigação, a obrigação nossa é ajudá-los. E eles estão realmente no dever de cobrar. E nós precisamos realmente juntar, nos acertar e ver realmente uma saída e montar um plano de ação que funcione e faça diferença no nosso município. Obrigada, vereador. Nada. Então, eu percebo assim, que a secretaria está isolada. Eu percebo que não tem delegação naquela secretaria. Eu percebo que o secretário até quer fazer. Não estou falando da pessoa do secretário, estou falando do trabalho. Quer fazer, mas algo ali impede, que não vai, que coisa trava. Então, eu queria ao prefeito que reveja, enquanto dá tempo. Ainda dá tempo de trocar. Tentar recuperar essas estradas. Porque senão, como eu falei antes aqui da sessão, vai afundar todo mundo. Todos nós. Prefeitura, secretário, vereadores, tudo. Porque o povo de hoje não é mais o povo de antigamente. Que você chegava ali na época da eleição, passava uma coisinha e já tá. Não, a internet está aí, ó. O povo vai peneirar. Só vou concluir só um pouquinho, Lúcio. Então, reveja, prefeito. Reveja, sou seu amigo. Sou seu amigo, eu quero o bem. Vim de lá para cá. Né? Quero que isso aqui, essa gestão faça acontecer, tem tudo para fazer acontecer, ser uma gestão muito boa. A gente vê com a secretaria que está andando, tá, parabéns. Mas tem secretaria que a principal para mim é transporte. E transporte, infelizmente, hoje está parado, está sucateado, não tem gestão. Então, algo tem que ser feito. Porque nada vai adiantar eu, vereador, correr atrás de recursos, lutar lá, para chorar lá para deputado, trazer maquinário, e saber que aqui o secretário não tem assistência, aí o secretário está isolado, aí você cobra não é bem assim, tem diálogo, tem porta aberta, entendeu? A gente vê que está meio, se não está dando certo, troque, coloque outro, vamos ver se vai dar certo, porque a secretaria precisa funcionar, o povo precisa ser atendido, as demandas precisam ser melhoradas, né? E é aquilo que eu falei e falo. Ou muda ou afunda todo mundo. Todo mundo, gente. Não vai sobrar um. Então, eu estou sendo bem sincero aqui com vocês. Não estou nervoso. Estou falando bem calmo. É o que eu escuto na rua. É o que eu escuto dos meus eleitores. Felipe, a estrada está assim. Felipe, a variante está assim. Felipe, aquela ponte está assim. Tem uma ponte que está 6 meses, estamos lutando. Está assim. E aí tem uma hora que você já não tem mais nem o que falar mais para o povo, porque você não consegue argumentar mais a favorável. Entendeu? Então, eu queria dizer que
é o meu descontentamento com a secretaria. Não é na pessoa do secretário, mas é na questão do modo geral que está aquela secretaria. Então precisa algo ser feito, e não compete a mim, não compete a vereador nenhum aqui. Compete a nós fazer isso aqui, alertar. Quem determina, muda, não muda, aí é a prefeitura, é o prefeito. Mas eu estou alertando, porque fica chato a gente ser base e ficar fazendo requerimento aqui. Cobrando, não é, vereador? Não é que é chato? Pô, a gente é base, não precisa disso. Mas a gente está vendo que não está andando, não está funcionando. Tem que cobrar. Aí não tem outra maneira. Só para concluir, senhor presidente. Então é isso. Então é isso que eu falo aqui para toda a população. A gente está cobrando, né? Hoje, a minha fala hoje aqui é como um alerta, como um aviso que é o bem da gestão. Ou muda, ou afunda todo mundo. Porque quem precisa de voto somos nós e o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Só um momento, como já tinha esgotado o tempo, a vereadora Lúcia pediu a palavra para o vereador Felipe. Se a senhora quiser fazer uso da tribuna para argumentar, quer fazer uso da tribuna? Pode fazer, quer fazer, autoriza a senhora a fazer um comentário, quer fazer? Pode fazer. Obrigada, presidente. Eu só queria, assim, lembrar que essa população que está esquecida, né? A população da zona rural, é essa população que elege um prefeito e elege os vereadores. A população da zona rural é maior que a população da zona urbana e ela faz toda a diferença. Então, se não for pelo amor, por amor, tem que ser pelo menos com inteligência, né? Obrigada. Continua a tribuna livre. Mais alguém? Então solicito o vice-presidente Aguinaldo que tome o assento aqui que eu vou fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Queria fazer uso da tribuna para falar do meu requerimento. Primeiramente, eu gostaria de falar que esse é um requerimento exclusivamente meu, né? A pedido do vereador Aguinaldo, ele pediu para assinar junto comigo, mas de primeira mão é um requerimento com informações que eu tenho, que eu preciso ter. Então, era um requerimento meu. Quando o vereador Aguinaldo soube da questão do requerimento, ele pediu para assinar junto. De primeira, eu quero falar que não é nada contra ninguém, não estou aqui para apontar dedo para ninguém, estou aqui para falar sobre o departamento e como ele está sendo executado. Tanto que os meus questionamentos aqui são sobre o maquinário e sobre o cronograma das estradas. Como o vereador Felipe já colocou aqui, e a gente já vem acompanhando há alguns meses, creio que de cada estrada, de cada bairro, deve ter no mínimo umas 5 indicações aqui na casa, para arrumar, para fazer manutenção, e é indicação em cima de indicação, aí a gente vai no departamento, o que está acontecendo? Não, está lá, vai fazer, a máquina está lá, vai fazer, a máquina está lá, vai fazer, e não faz. Então, no meu primeiro ponto que eu estou aqui, eu coloquei quantas máquinas e caminhões hoje tem no departamento, quantas estão funcionando, e se precisa de manutenção, quanto tempo mínimo para fazer a manutenção. Sabemos que tem problemas e problemas, né? Mas, semana passada, chegou a informação para mim que tinha 5 patrol trabalhando. Tinham 2. Uma prefeitura e uma terceirizada. Caminhão, não vou lembrar exatamente, mas está o mínimo do mínimo. Então, assim, quando vai fazer manutenção, chega lá, às vezes é um filtro de óleo, um filtro de ar, mas demora 1 mês, 2 meses, e é um caminhão parado. Caminhão parado, quebra outra peça. Então, assim, não estou questionando a pessoa, o pessoal, quem faz, estou falando o departamento. Se um departamento não tem condições de trabalhar, ele começa a atrapalhar outros locais. Então, vamos supor, se a estrada não anda, se a estrada está intransitável, o ônibus quebra, a ambulância não chega, e isso vai virando uma bola de neve que ela tem que ser contida. Então, o meu requerimento hoje aqui é mais para um esclarecimento para a população. Nós temos indicações, creio que todos aqui já foram na secretaria,
Reuniões com o secretário, com o departamento, com todos, já fizemos N reuniões aqui. Então, o meu questionamento em si é para o departamento, entendeu? O que tem de maquinário hoje? O que tem para arrumar? O que está funcionando? O que vai ser feito para isso ser resolvido? Hoje, eu visitei o departamento semana passada, estava com o mínimo do mínimo, trabalhando com o mínimo do mínimo. Então, o que vai ser feito com esse mínimo? O que pode ser feito? Aí que eu chego na outra questão. A gente tem que esclarecer o que tem, porque, vamos pegar o exemplo aí que eu estou acompanhando da dona Lenita, que faz o VECO, até o vereador Edmilson falou aqui, é igual o vereador Felipe falou, eu já não tenho mais o que falar para ela. Aí eu entro na questão do cronograma. Aqui eu pergunto, se há um cronograma, qual é esse cronograma e qual o tempo para se fazer esse cronograma? Por quê? Se segue um cronograma, não está sendo seguido. Porque passam informação para nós, eu vou falar por mim, passa informação para mim. Quando que vai na sexta gleba? A máquina estava lá. Vai fazer quando? Segunda-feira. Fez um serviço de 30 minutos. Antes, a máquina estava lá junto com a retro. Tá? Por que não fez? Tirou de lá. Cadê o cronograma? Entendeu? É isso que eu quero entender. Se tem um cronograma, por que não segue o cronograma? Entendeu? É essa a dúvida que eu tenho. Se nós temos a máquina, se está lá, vamos supor que eu creio que estava na sexta gleba, de lá saiu que foi para o Guapiruvu. Olha a distância do maquinário. Não tenho certeza se foi para o Guapiruvu, mas estava reto, estava lá. Creio que ela saiu para fazer um socorro e não voltou. Voltou só a patrol que estava no Rio Preto lá para fazer o serviço. Quando eu solicitei o serviço lá, que a patrol estava no Rio Preto, era para fazer na segunda, foi feito na segunda e na quarta, na quinta choveu. Ninguém tem culpa disso. Então, aqui, esse requerimento é mais para um esclarecimento para a população, porque da nossa parte, eu acho que todos os vereadores, como foi falado aqui, nós já não temos mais o que falar para a população em si. Estamos trabalhando, estamos correndo, e deixo claro, não é nada pessoal contra ninguém, sou muito bem recebido em todos os departamentos, converso muito com o Ed Carlos, converso muito com o Dodô, o Jeco sempre que está lá agora também recebe muito bem. Então, esse questionamento é para o departamento. O que vai ser feito para melhorar esse departamento? Então, eu espero, não é um requerimento muito difícil de se responder, se você pegar 5 minutos, você vai conseguir me mandar, e eu sei que o secretário do departamento vai me responder com urgência, e para a gente esclarecer isso aí, porque é questão de gestão, é questão de departamento, é questão de maquinário, é questão de cronograma, e ninguém sabe, e o que acontece é que a população está ficando sem estrada. Claro que temos algumas estradas que ainda estão transitáveis, estão boas, mas infelizmente a maioria não está, e não tem previsão da gente arrumar, porque a gente vai lá, pergunta, a gente vai lá, fala que está, a gente vai lá, fala que não está, e o maquinário não vai, o maquinário está lá, não pode fazer. Então é isso. Esse requerimento em si é mais para um esclarecimento para a população, para ver qual a situação real do Departamento de Transporte, que é responsável pelas estradas, junto com o Executivo. Então aqui, não estou falando de ninguém, não falo o nome de ninguém, não cito pessoa de ninguém. Estou citando o departamento, tá bom? Então aqui, eu quero saber sobre os caminhões, quantos caminhões tem, quantos estão funcionando e qual que é o prazo para manutenção. Porque você fazer um motor é uma coisa, agora você trocar um filtro, né? São tempos muito diferentes que eu acho que dá para fazer ali, eu sei que são capazes, são competentes para isso. Só que o departamento ele tem que ter condições para isso. Se o departamento não tiver condições para isso, não vai andar, não vai andar. Então, são questionamentos que eu faço diretamente para o departamento, aguardo a resposta do requerimento, e é um requerimento mais para informar a população que tudo que pode ser feito de cobrança para o departamento, através de indicação, através de pedido pessoal, através de tudo, está sendo feito, tanto que tem várias indicações para o mesmo setor, para o mesmo departamento, pela mesma estrada. Então, fica aqui o meu pedido de esclarecimento do departamento, torço que o departamento trabalhe, tenha condições de trabalhar, porque é um departamento essencial, um dos mais importantes nosso, porque a nossa produção vem da zona rural, os ônibus, a maioria vem da zona rural, e
quem precisa não está tendo condições de vir, é igual eu falei, começa a acarretar muitas coisas. Uma estrada ruim, quebra um ônibus, não chega uma ambulância, e isso começa a acarretar os outros departamentos, os outros setores e toda a população. Então, apenas é um requerimento para que seja esclarecido e que a gente possa passar para a população qual é a atitude que o departamento está tomando e qual que o executivo pode fazer também. Estamos aqui para legislar, para também cobrar, mas nós vemos muitos emergenciais, né? Contrato emergencial, saúde, tal. Faz um emergencial, abre mão de alguma coisa dali. Sabemos que tudo é importante, mas faz um emergencial. Fala, opa, vamos sentar, vamos organizar, precisamos de emergencial, mas faz um emergencial bem feito, com maquinário, com pessoal, vamos colocar, não precisa ser um emergencial de 6 meses, 1 ano, um emergencial de 1 mês, 2, mas que coloque o maquinário junto com o maquinário que ainda resta da prefeitura para trabalhar, para que a gente dê condição das estradas rurais aí voltar a ser transitável, e espero que o executivo, junto com o departamento de transporte lá, se organizem e atendam a nossa população, tá bom? Obrigado, esse é um requerimento que eu fiz e espero a resposta do departamento para que também a gente possa dar essa resposta para a população, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus declaro encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado e boa noite.